Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse, hoje, dia de ceia, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor. Eu estou com uma palavra para compartilhar com os irmãos. Deus colocou, às vezes a gente olha algumas coisas, irmãos, e até fala, mas o culto de ceia, ele necessariamente tem que ter uma palavra específica sobre a ceia. A bem da verdade, quando queria chamar as crianças para acompanhar a Lohane, né? Em nome de Jesus, aleluia. Departamento infantil voltou, pode ir direto. Efésios capítulo 1, versículo 3. A bem da verdade, glória a Deus, eles se reencontraram, né? A bem da verdade, todas as vezes que nós nos reunimos para celebrar o nome do Senhor, nós estamos cumprindo um mandamento, parte do mandamento que é a ceia do Senhor. Quando nós nos encontramos, a palavra do Senhor diz, fazer isso em memória de mim. O culto, ele é feito, senão, e com o único objetivo de celebrar o nome do Senhor, estabelecer comunhão com os irmãos, trazer à memória o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, porque de fato é esse sacrifício que nos possibilitou de estarmos aqui hoje. Mas também, olhando para trás, renovar a esperança, olhando para frente, crendo que um dia nós estaremos com Ele face a face. Ou seja, todas as vezes, a gente celebra o culto, dito culto de Santa Ceia, uma vez por mês, mas, querido, todas as celebrações, elas precisam de ter em cada um dos nossos corações esse sentimento: Jesus Cristo me salvou, Ele morreu por mim na cruz do Calvário, e um dia Ele voltará, e nós estaremos com Ele em glória. Agora, o sacrifício de Cristo, Ele estabelece um novo tempo na minha vida e na sua vida. Ele estabelece uma nova etapa na minha vida e na sua vida. O sacrifício de Cristo, e eu gosto do texto, os irmãos já me viram falar, ele nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O sacrifício de Cristo estabelece-nos como filhos benditos do Senhor. E como filhos benditos do Senhor, nós nos tornamos herdeiros. Nós nos tornamos herdeiros de Deus. Herdeiro de quê? De tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Tem um cântico que diz: tudo que Deus conquistou é direito nosso, é herança nossa. Mas parece que algumas coisas o Senhor já conquistou, o Senhor já estabeleceu, o Senhor já nos confiou. Mas parece que existe alguns momentos da nossa vida que nós não conseguimos tocar naquilo que já é nosso por direito. A Bíblia diz que a todos quanto recebeu, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Ora, se eu sou filho, eu também sou herdeiro. Esta é a palavra. Se sou herdeiro, eu tenho direito a tudo aquilo que o meu Pai conquistou para mim na cruz do Calvário. Nós precisamos entender isso, porque que muitas das vezes, nós não tocamos naquilo que o Senhor confiou. Porque às vezes nós ficamos paralisados com o medo, nós ficamos paralisados com as ameaças. Irmão, você acha que em algum momento o meu coração, a minha carne, a minha alma, ela não questionou, mas como é que você vai assumir um negócio desse? Mas eu tenho aprendido com o meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, que coragem é algo que se manifesta na hora do medo. E eu preciso entender que se de fato eu sou filho de Deus, à medida que nós avançamos em coragem, à medida que nós avançamos em ter um ouvido apurado para discernir qual é a verdadeira voz do Senhor, porque nós estamos cercados por muitas vozes. E deixa eu dizer para você, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do povo. A voz de Deus é a voz de Deus. A voz de Deus, ela é diferente da voz do povo. E nesse tempo que a gente resolveu avançar, eu fui buscar a palavra do Senhor, base, fundamento, para que o Senhor pudesse ministrar ao meu coração algo que eu entendi: Senhor, eu preciso de avançar, mas eu não posso parar nas dificuldades.
Senhor ministrou no meu coração foi esse texto de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Queria toda quietude agora. Vamos, na medida do possível, irmãos, tentar evitar movimentações. Eu sei que algumas coisas são necessárias, os diáconos, né? A gente precisa às vezes de dar uma aqui, principalmente na câmera, porque eu penso que hoje o Senhor quer nos ensinar algo, e depois nós vamos celebrar a ceia. Efésios capítulo 1, e eu não quero ser prolixo aqui, me estender nas palavras. A voz do Senhor, quando ela fala, ela nos pega. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte, com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo. O qual nos abençoou. Talvez a sua versão esteja escrito com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Mas a Bíblia está falando que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos das regiões celestiais. Mas por que eu não estou vivendo aqui? Porque às vezes a gente está esperando viver uma vida, sabe assim, tão imaculada. E eu não estou falando aqui que você não tem que ser santo, não. Você tem que ser muito mais santo do que o que você pensa que precisa ser, para que depois o Senhor nos abençoe. Não, querido, primeiro o Senhor me abençoou, e porque Ele me abençoou, eu preciso me constranger a levar uma vida digna do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Agora entenda, o sacrifício precisa me constranger a levar uma vida, mas também precisa de me impulsionar a tomar posse, a colocar mão, a entrar nos lugares que Ele já conquistou para cada um de nós. Nós precisamos entender isso. Deus não trabalha com defraudação. Deus não é um Deus que te mostra algo quando Ele, verdadeiramente Ele te mostra algo, e brinca com você como umas brincadeiras que tinha de colocar o pirulito na boca da criança. Esse é um adágio popular. Colocou o pirulito na boca da criança e depois não deu. Deus não nos deixa aguar. Deus não brinca com os nossos sentimentos. Então, quando Ele diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, Ele já nos abençoou. Agora eu tenho aprendido algo que quando Deus nos mostra algo, na verdade, Ele não está mostrando para dizer assim: olha, se você quiser eu te dou. Na verdade, Ele está te mostrando porque Ele já te deu. Mas colocar as mãos, vai depender do seu esforço. Porque a caminhada com o Senhor é assim: a salvação é de graça, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas o reino de Deus é conquistado por esforço. Talvez eu tenha entrado no lugar de salvação, mas eu ainda não tenha conseguido entrar no reino do Senhor. Talvez eu tenha já tido um encontro com o Senhor, mas eu não tenho estabelecido níveis de intimidade com Ele. Por isso que o profeta Oséias vai dizer que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer, porque são níveis de caminhada com o Senhor. E à medida que eu vou caminhando, à medida que eu vou crescendo em Cristo Jesus, Ele vai colocando e vai confiando coisas nas minhas mãos. O escritor aos Gálatas vai dizer isso: em todo tempo que o herdeiro for criança, ou seja, aquele que é herdeiro, aquele que também é dono de tudo, em nada difere do escravo, porque está debaixo de tutores. Ou seja, ele ainda não tem condição de assumir aquilo que já é dele. Então nós precisamos crescer em Cristo Jesus. Mas para crescer, muitas das vezes, precisamos de empenhar coragem, esforço, e estar dispostos a sofrer a leve e momentânea tribulação. Porque a leve e momentânea tribulação, ela traz peso de glória. Glória a Deus. A leve e momentânea. Está pesado, está difícil. Irmão, deixa eu te falar, é leve e momentânea. Escritor aos Romanos, capítulo 8, versículo 15 em diante ali, provavelmente no versículo 18 e 19, ele vai dizer que a leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o peso de glória que está reservado para cada um de nós. Nós precisamos ter coragem de avançar. Quando Deus te mostra algo, é porque Ele já te deu.
Deixa eu dizer aqui para o pessoal que está em casa: quando Deus te mostra algo, é porque Ele já te deu. Se Deus está te mostrando algo, meu irmão, se é verdadeiramente, cuidado com as ciladas do inimigo, mas se é verdadeiramente a voz do Senhor, Deus já te deu. Ele não brinca com seus sentimentos. Não quer dizer que não vai haver dificuldades, não quer dizer que não vai haver, tem que haver empenho, esforço físico, emocional e principalmente espiritual. Não quer dizer isso, mas a verdade é que nós não podemos parar nas dificuldades. Nós precisamos caminhar na direção daquilo que Deus falou conosco. Mais vale a palavra do Senhor do que qualquer coisa. Deus vai mudando. Abraão sai da parentela dele. E há um momento que o rebanho de Abraão cresce tanto, do seu sobrinho cresce tanto, que os pastores de Ló começam a contender com os pastores de Abraão. E aí Abraão vira para Ló e fala assim: Ló, é o seguinte, filho, porque era sobrinho, mas ele o tinha como filho. Mas ele fala: pô, mas nós só deu problema com Abraão. Não, mas e as alegrias do tempo que eles caminharam juntos, que a gente não sabe? E ele vira para Ló e fala assim: Ló, é o seguinte, você vai escolher para onde você quer ir. Se você falar eu vou para a direita, aí Ló, beleza, eu vou para a esquerda. Se você falar que vai para a esquerda, então eu vou para a direita. E obviamente dentro de uma visão, dentro de uma vista, porque esse é o perigo de nós caminharmos por vista. Ló olha as campinas de Sodoma ali, na região de Sodoma, fala: eu vou para cá, essa terra é fértil. E talvez Abraão olha para um lugar árido, ele fala: tudo bem, você vai para um lugar que humanamente é fértil, e eu vou para um lugar de aridez, de sequidão. Contudo existe algo, eu tenho uma palavra da parte do Senhor. Existia um código chamado Código de Hamurá, e dentro desse código existia uma cláusula, uma lei chamada gerontocracia, que era o governo dos mais velhos sobre os mais novos. Ou seja, Abraão podia falar assim: eu sou mais velho, eu tenho direito de escolher, eu vou escolher a minha parte, e mais 90% da sua, e você vai ficar com 10%. Ele poderia fazer isso, mas ele preferiu caminhar debaixo da palavra do Senhor. Irmãos, na nossa caminhada tem barreira, tem luta, tem guerra, tem tribulação. Mas se você tem uma palavra do Senhor, não pare diante das adversidades. A Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Nós lemos isso aqui, amém? Das regiões celestiais. Entra nesse lugar, comece a se ver como que de fato o Senhor te vê. O salmista no Salmo 115, ele faz uma declaração, ele diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos homens. Sabe aonde você vai conseguir chegar? Aonde os seus olhos alcançarem. Tem uma música do Fernandinho que diz: sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas. Ele podia não conseguir contar, mas ele conseguia ver. Você vai chegar onde os teus olhos te levam. Se o Senhor está falando, agora existe algo que nós precisamos entender. Toda visão, todo desafio, tudo que o Senhor te propõe, quando Ele te mostra, Ele já te deu, mas tem desafios. Uma visão, ela nunca vai ser factível aos olhos humanos. Uma visão precisa de ser desafiadora, irmãos. Se está no nível da capacidade humana, eu queria que você orasse um pouco mais. Se está dentro do nível da capacidade das suas finanças, querido, ore mais. Agora, se tem desafio, e eu não estou falando, então quer dizer que, não, eu não estou falando que se você tem condições e recursos para realizar isso, você precisa de duvidar que é do Senhor, não. O Senhor, Ele tem poder para te abençoar, mas se está num nível de capacidade humana, ore um pouquinho mais. Nós precisamos acreditar que as visões, os desafios, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Ele precisa de nos desafiar a andar em fé. Ele precisa de nos desafiar a carregar algo que é maior que nós mesmos. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, ele vai dizer que a fé é o
firme fundamento das coisas que se esperam. E a pergunta para você é: o que é que você está esperando? Porque só espera quem alimenta, quem nutre uma esperança de algo. O que é que você está esperando para os próximos dias? Você precisa esperar em fé. O que é que você está esperando para os próximos meses? Rompemos com o primeiro semestre. Daqui a pouco, irmãos, é um suspiro. Daqui a pouco a gente está 31 de dezembro fazendo culto, celebrando. Agora nós vamos alugar as mesas, os talheres, vamos fazer o nosso jantar de virada ali, né? Ou quem sabe lá e aqui, vamos, né? Até lá já vamos ter emendado tudo isso aqui. Tem muita obra para fazer. E nós estamos, Vanderlei, tem mais obra para a gente fazer aí, Vanderlei. Se você tem uma habilidade, pode contribuir com a igreja, querido, se coloque à disposição. Mas o que é que você está esperando? Se a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que os seus olhos humanos não conseguem ver. Irmão, deixa eu te falar, Deus tem coisas extraordinárias para você, mas coisas extraordinárias são para pessoas corajosas. É por isso que a palavra do Senhor para Josué fala assim: olha, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Forte para quê? Forte não é para lutar, mas forte para resistir. Porque quem vence não é quem conquista, é quem resiste. Porque quando você resiste, a Bíblia diz: resistir ao diabo, resistir às coisas malignas, resistir às adversidades, e o inimigo vai fugir de você. Ou seja, resistir ao diabo, resista tudo aquilo que está opondo contra a visão que Deus te deu, e você vai avançar e conquistar. Alguém pode estar dizendo assim: mas essa palavra está parecendo mensagem de autoajuda. Não, querido, não tem nada com autoajuda. Nós estamos lendo textos da palavra do Senhor. Ou eu me movo em fé, ou eu vou ficar para trás, ou eu vou ficar parado e não vou conquistar e não vou me apropriar, porque não é conquista, porque conquistar o Senhor já conquistou na cruz do Calvário. Ou eu me movo em fé, ou eu coloco o pé e o mar abre, querido, ou o exército inimigo vem e vai me tragar. Eu preciso de ter essa coragem de entender que Deus quer fazer o sobrenatural na minha e na sua vida. E coisas extraordinárias são para pessoas corajosas, que são capazes de orar um pouco mais. Mas é corajoso de sair, de empreender. Isso também, mas não passa nada se você não colocar diante do Senhor em oração. Se os seus joelhos não estiverem disponíveis a orar um pouco mais, se você não estiver disponível a perder um pouco mais do seu sono, se você não estiver disponível a entrar dentro do seu ambiente de trabalho, e quando você abrir as portas, a primeira coisa que você disser, deva ser lá: louvado seja o nome do Senhor, porque tudo isso aqui é do Senhor. O Senhor me colocou como mordomo, sim, eu vou desfrutar disso aqui, sim, mas é do Senhor. Nós precisamos empreender na fé, precisamos andar em fé, precisamos ser capazes de apropriar daquilo que o Senhor já conquistou para cada um de nós. Josué capítulo 1, versículo 3. O Senhor fala assim: todo lugar, todo. O que é todo? Todo é todo. Todo é todo. Ninguém aqui transformou em ser espiritual que anda levitando. Eu imagino que é assim, embora que seres espirituais também. E acredito que tudo que Deus fez no passado, Ele pode fazer nos dias de hoje. A Bíblia diz que Abraão comeu com os anjos. Abraão se alimentou com seres espirituais. Mas volta aqui, Josué capítulo 1, versículo 3. Todos os territórios, abra comigo, Josué capítulo 1. Deixa eu ir aqui. Aleluia. Capítulo 1, é isso mesmo, versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano,
até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar. Para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Versículo 7. Tão somente, a minha versão diz: esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a lei do Senhor, ou seja, a palavra de Deus, que meu servo Moisés te ordenou. E dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas, onde quer que andares. Sabe o que esse texto está dizendo? Quando ele fala assim: todo lugar que pisar, volta lá no versículo 3, por favor. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, ele está falando assim: olha, são territórios que o Senhor já conquistou para você. Porque talvez os seus pés ainda não pisaram, mas o Senhor já foi lá. Talvez os seus pés ainda não chegaram nesse lugar, mas Deus já enviou os anjos dele. E nós precisamos renovar a nossa mente, irmãos. Por isso que a palavra dos Romanos, capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com o presente século, mas renovai a vossa mente, para que podeis experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Uma maneira de nós experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor é renovando a nossa mente. Então eu preciso de ter a convicção em Cristo Jesus, que se Ele já conquistou, eu preciso chegar nesse lugar para me apropriar. São territórios. Ele vai dizer: desde o grande rio, desde o deserto. Ou seja, você não vai conquistar algo que no primeiro momento vão ser mananciais de águas sulfurosas, mananciais de águas cristalinas. Não, em algum momento você vai ter que passar pelo deserto, em algum momento você vai ter que passar pelas provações. Deus está te levando para um lugar maior, um lugar mais alto, um lugar melhor. Querido, esteja disposto a guerrear contra as resistências das regiões celestiais. Agora entra nessa guerra na convicção de que você já é vencedor. Não entra nessa guerra achando: será que eu vou vencer? Será que o Senhor vai comigo? Não, querido, o Senhor vai com você. Se Ele te falou, Ele vai com você. É por isso que na conquista da terra prometida, Josué e Caleb tinham uma mente renovada no Senhor. Eles ainda não tinham lutado, mas eles já tinham entrado lá e falado: eia, subamos e vençamos, porque a terra é nossa, o Senhor agora nos deu. O Senhor está te chamando para entrar e apropriar dos territórios que Ele já conquistou para você. Ou seja, são territórios que o Senhor deu. Agora o Senhor deu territórios que Ele havia prometido. Por isso o texto vai dizer assim: olha, como falei com Moisés. Ou seja, havia uma promessa. Quais são as promessas da sua vida que o inimigo está tentando apagar? Existe uma palavra liberada sobre a sua vida. Anda debaixo dessa palavra. Pastor, mas é grande demais. Não, é grande demais para mim e para você. Para o Senhor é pequeno demais. Irmão, sabe qual é a vontade do Senhor? Sabe como que a vontade do Senhor é estabelecida na minha e na sua vida? É simples. É o desejo dele. Milagre o milagre só é milagre na minha e na sua vida, que somos ainda seres que ocupamos. Somos um ser espiritual que ocupamos um corpo de carne e osso. Então muitas das vezes a nossa mentalidade, ela ainda milita dentro de uma limitação. E muitas das vezes nós somos colocados, o inimigo estabelece crenças dominantes, crenças limitantes, crenças que às vezes ele vai tentar te parar, porque ele sabe que se você começar a andar debaixo da visão que o Senhor te deu, você vai avançar em lugares maiores do que você imaginou. Muitas das vezes, e por que não dizer todas as vezes, que o Senhor te dá uma visão, Ele vai te pedir para carregar algo maior que você, algo que você humanamente não consegue alcançar, que a sua mente não pode alcançar. É por isso que Jeremias capítulo 29, no versículo 11, a palavra vai dizer: bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem. Pensamentos de bem. Pensamentos de bem não significa que não vai ter guerra. Pensamentos de paz não significa que não vai ter guerra, porque quem vence a guerra não é o príncipe da guerra, é o príncipe da paz.
Então eu preciso avançar dentro daquilo que o Senhor... Mas pastor, olha, eu sonhei com isso. Eu sinto que foi o Senhor que falou com meu irmão, caminha. Avança naquilo que Deus te prometeu. E aí eu estava lendo. Nesse tempo, irmãos, de ter que conversar, negociar aluguel. E falar, Senhor, Deus é muito maior do que aquilo que a gente pode. E aí, deixa eu tentar dizer algo para você aqui, para destravar a sua mente, para virar uma chave dentro de você, Nunca que o que Deus vai estabelecer na sua vida, seja grande ou pequeno, aos teus olhos, pode ser chamado de pequeno. Deus ainda opera milagre naquilo que é possível e naquilo que é impossível. Às vezes a gente acha que só precisa recorrer ao Senhor nas impossibilidades humanas, nos milagres, nas maravilhas. Não, querido, Deus ainda continua curando gripe, Deus continua curando dor de cabeça, Deus cura enxaqueca, Deus vai curar um monte de coisa que a medicina já conseguiu alcançar pela misericórdia dele, mas ele continua mudando a situação do homem, nas coisas possíveis e nas coisas impossíveis ao homem. Deus pode fazer, essa é a palavra. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor, porque Ele me colocou por cabeça e não por cauda. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Tudo isso, querido, é bênção do Senhor, mas eu também tenho que estar disposto a sofrer a coroa de espinho, a estar disposto a dar o meu lado para ser curado, a deixar as minhas mãos ser perfuradas, porque tem cruz. E aquele que quiser me seguir, toma a sua cruz e me siga. Porque, querido, tem cruz, tem chicotada, tem aflição, tem. Mas ao que tem morte, tem. Mas ao terceiro dia, tem a ressurreição para a glória do Senhor. Aí, eu fui nutrindo o meu coração das palavras do Senhor. E aí, irmãos, eu achei em Provérbios capítulo 6, versículo 6. Porque, querido, nós precisamos de procurar ler a palavra do Senhor com o entendimento do Espírito Santo. Aquilo que está aqui é literal e já é uma revelação para mim, para você, eu tenho dito isso. Mas quando eu leio com uma revelação daquilo que é o Espírito Santo que está falando, quando eu entro no Senhor e falo, Senhor, me revela, está escrito aqui, eu sei que isso é verdade, mas tem algo aqui por trás. Me revela, me revela, me revela. Aí eu preciso estar atento àquilo que o Espírito Santo quer comunicar com o meu espírito. Os oráculos, os mistérios, a grandeza, a profundidade do Senhor. Eu preciso buscar o Senhor para que eu entenda qual seja a profundidade e grandeza. Abre comigo aí, Efésios capítulo 3, versículo 14. Efésios capítulo 3, versículo 14 em diante, nós vamos ler. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, cadê Efésios? Vem aqui, Efésios capítulo 3, versículo 14. A palavra do Senhor vai dizer: por causa disso me ponho de joelho. Ou seja, querido, precisa de haver intercessão, precisa de haver busca, precisa de haver fala, Senhor Deus, destrava o meu ouvido, não me deixa ouvir uma voz parecida, não me deixa ouvir, Senhor Deus, uma voz quase igual, não me deixa, Senhor Deus, ouvir uma voz diferente à voz do Senhor. E aí o apóstolo Paulo vai escrever à igreja de Éfeso, dizendo: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos. Agora ele vai dizer: fortalecido com poder, com dinheiro? Não, querido, Deus pode fazer isso. Mas tem alguém pregando que você vai arrebentar. Tem alguém pregando que você vai ter 50 caminhão, 300 casas. Querido, Deus pode fazer isso tudo, mas o importante para o Senhor é que você seja fortalecido no poder, pelo Espírito, no homem interior. E quando ele fala no poder pelo Espírito, ele está falando que você seja cheio do Espírito Santo do Senhor. Que quando você falar, não é só uma palavra, é um decreto liberado nas regiões celestiais.
Você tem o Espírito Santo de Deus. Então quando você libera uma palavra, querido, você libera nas regiões celestiais. Essa palavra, ela tem que tomar poder, ela tem que se tornar poder, dunamis, um poder capaz de provocar uma explosão no reino das trevas. Ela tem que provocar algo que te destrava e que também te liberta. E aí ele vai dizer, fortalecidos, versículo 16, com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos. E aqui ele vai começar a dizer algo que eu acho tremendo. A fim de... Onde eu estava? 18. Poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E na hora que eu fui ler isso aqui, eu falei, Senhor Deus, largura e comprimento, altura e profundidade. E a palavra do Senhor é, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. E agora a gente está esperando transbordar para frente e para trás. Porque a palavra, eu não estou falando aqui coisa do meu coração, eu estou lendo a Bíblia, eu estou lendo a palavra do Senhor. Para compreenderes a altura e profundidade, largura e comprimento, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Sabe quando Deus vai te confiar coisas materiais? Quando você for fiel nas coisas materiais. Durante muito tempo a gente achou que Deus só ia confiar as coisas materiais se nós fôssemos fiéis nas coisas espirituais. Mas Deus vai te confiar o que é maior se você for fiel naquilo que é menor. Por isso que quando eu sou fiel no pouco, Ele me confia muito. Aí eu te pergunto, o que é maior, o espiritual ou o natural? Então, quando você for fiel nas coisas materiais, Deus vai te confiar as coisas espirituais. Você precisa entender isso, irmão. E aí no versículo 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante. Irmãos, no próximo domingo eu vou passar como era. Eu vou passar o filme de como era a igreja. Nós entramos aqui. Isso aqui era um galpão de laticínios. E parou, deixa eu resumir. Parou um pastor aqui na frente, pastor Eduardo, com um caminhão, falou assim: Willer, eu acredito na chamada que Deus tem na sua vida, e eu trouxe os equipamentos para você. Ele, com um caminhão fechado, um caminhão baú, ele desceu o banco, ele desceu o púlpito, ele desceu o microfone, ele desceu caixa de som. E eu fiquei assim, falando: Deus, o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Ou seja, Ele é poderoso para fazer muito mais abundante aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Agora tudo isso precisa de redundar em glória ao nome do Senhor. Por isso, o apóstolo Paulo termina no capítulo 3 dizendo: a esse glória na igreja, por Jesus Cristo. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. E ele encerra, amém, dizendo que assim seja. E aí nós vamos voltar para Provérbios capítulo 6, porque nós precisamos entender a largura, comprimento, a altura e profundidade. E aí eu abri Provérbios capítulo 6 e já me deparei com o versículo 6, dizendo: vai ter com as formigas. Provérbios capítulo 6. Vai ter com a formiga o preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Irmãos, muitas vezes os pregadores estão usando esse texto, e glória a Deus, ele é uma instrução. Glória a Deus, ele é uma instrução para o preguiçoso. Ele é uma instrução. Mas como eu tenho dito, sempre por trás do literal tem algo que é espiritual. Sempre por trás daquilo que está latente, patente aos nossos olhos, tem algo que é espiritual. Eu falei: Senhor,
Eu tenho me esforçado para ser diligente, e o Senhor ministrou ao meu coração. Não é só isso, ele está escrito aí. Vai ter com as formigas, é uma chamada para aquele que está pestanejando, aquele que está, mas é também um toque para te despertar, que você pode carregar coisas maiores que você. E aí eu lembrei da formiguinha andando e carregando um galho muito maior do que ela. Eu falei, aleluia, Senhor Deus, se o Senhor está falando que é para me aprender que eu posso carregar algo que é maior do que eu vou carregar algo que é maior do que eu, na força do teu poder. Coisas fáceis, irmãs, coisas fáceis, meus irmãos, são para quem é gente normal. Você não é normal. Alguém que acredita que um peixe engoliu um homem, que um homem não morreu, e que depois esse homem foi vomitado literalmente, que esse homem passou a pregar para uma cidade inteira. Meu irmão, você não é normal. Alguém que acredita, querido, que o Senhor desceu e ele gerou o Espírito Santo, gerou através dessa mulher, a Santa Maria, a mãe de Deus. E às vezes a gente comete falar isso, Santa Maria, mãe de Deus, mas ela é Santa Maria, como é Santa Luciana, Santa Natália, Santa Thaís, Santa Chile, irmão, Santa Maria, e ela gerou um filho sem ter contato. Meu irmão, você não é normal. Coisas fáceis são para os normais. Agora eu preciso de alinhar o meu coração. Eu aprendi isso com o pastor Márcio Valadão há muitos anos atrás. A gente precisa de aprender com homens que ministraram lá na nossa terra infância. Hoje eu vi uma foto do irmão Agenor, lá do meu tempo de Assembleia de Deus, lá na minha infância. Irmão Agenor, um homem desse tamanho, tocando um bombardino. Um homem forte, com a mão, devia dar duas a minha. Aí o pastor João Quaresma falava, vamos dar a oportunidade para o irmão Agenor fazer oração. Aí o irmão Agenor subia, a filha dele já é vovó, ele já faleceu tem tantos anos, eu vi a foto dele, eu era criança. O irmão Agenor subia e falava, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Começava a chorar, não conseguia orar assim, porque o Espírito Santo tomava ele ia sendo quebrantado. Eu acho que o Senhor vai falar com alguém aqui. Não esqueça daqueles que investiram quando você ainda não tinha entendimento. Agora a gente cresceu um pouquinho mais, a gente avançou um pouquinho mais, irmão. Não acho que a gente é alguma coisa, que a gente não é nada. Um sopro do Senhor, a gente vira pó. Falei, Senhor, guarda o meu coração. Ah, Senhor Jesus, não me deixa andar numa velocidade além da velocidade do Senhor. Agora também não me deixa parar nos covardes e medrosos. Não, querido, nós vamos andar na velocidade do Senhor. Coisas fáceis são paranormais. Eu preciso alinhar o meu coração. Aí o pastor Márcio fala, onde que é o centro da vontade do Senhor? O centro da vontade do Senhor é quando você alinha a sua vontade, que é horizontal, com a vontade do Senhor, que é vertical, naquele ponto, formando aquela cruz. Ali é a vontade, ali é o centro da vontade do Senhor. Eu preciso estar disposto, disponível, corajoso a ir para a cruz se for necessário, porque como eu já disse, pode ter cruz e pode ter morte, mas também tem uma promessa de ressurreição. Coisas fáceis são para os normais. Você pode estar dentro de uma embarcação. Ontem nós vimos um filme. Ontem a gente conseguiu ver o filme, né, amor? E a menina com o namorado estavam dentro de uma embarcação à vela. E enquanto o vento estava correndo e as velas estavam de acordo com o vento, eles imprimiam velocidade. E aí Deus ministrou de novo no meu coração, sabe por quê? Porque tudo fala, irmão. Tudo fala. E o Senhor ministrou no meu coração, alinha as tuas velas com o sopro do vento do Espírito
e eu vou te conduzir. Quando eu não alinho as velas, aquele pano branco, né? Quando eu não alinho as velas, eu não desenvolvo a velocidade correta. Eu ainda corro de ser levado, corro o risco de ser levado pela correnteza para um lugar que não é o destino que Deus preparou para mim. Uma grande embarcação colocada fora do vento pode não desenvolver a velocidade correta. Foi isso que eu anotei aqui. Aí você olha para dentro, olha para você e fala: Senhor, mas está tanta guerra. 2 Samuel, capítulo 22. Coloca aqui para mim, Joãozinho, 2 Samuel, capítulo 22. Nós já vamos encerrar e nós vamos celebrar a ceia do Senhor. 2 Samuel, capítulo 22. Aí pega a partir do versículo 20. Volta para o 17, 18, por aí mais ou menos, a partir do 15. 14. Aí, 2 Samuel, capítulo 22, versículo 14. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. Por isso eu comecei no início dizendo: tome cuidado com as vozes que você está ouvindo. Cedo me despertas e pões em mim um ouvido erudito. Profeta Isaías, se não me engano, capítulo 50. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. Avança. Disparou flechas e os dissipou, raios e os perturbou. Ele está falando dos inimigos. E apareceram nas profundezas do mar, e os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. Avança. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas. Eu vim aqui para dizer que esse maremoto, ele não vai te afogar. A palavra do Senhor diz assim: quando passares pelas águas, elas não vão te afogar. Quando passares pelo fogo, a chama não vai arder em ti. Agora ele diz quando passares, ele não diz se passares. Porque quando, querido, um dia você vai passar. Um dia você vai passar. Mas passando, você não vai ser, as águas não vão te submergir. Nós estamos no versículo 17. Tirou-me das muitas águas, do mar revolto. Avança aí, Joãozinho. 18. Livrou-me do meu poderoso inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Não tente lutar na força do seu braço. Avança, João. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu amparo. Versículo 20. Tirou-me para um lugar espaçoso e livrou-me, porque tinha prazer em mim. Eu tinha mais um monte de coisa para falar, mas eu vou encerrar por aqui. Vou encerrar com uma pergunta para mim e para você. O Senhor tem prazer? Vou fazer para mim, mas faço para você. Será que o Senhor tem prazer em mim, Senhor? Deus, a tua palavra diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Encontra prazer em mim, Senhor. Deus tem promessas, mas Ele tem encontrado prazer em você. O Senhor tem encontrado em você um lugar de morada. O Espírito Santo tem encontrado em você um lugar de repouso. Aquele que me ama, eu e o Pai o amarei, virei até Ele e nele farei morada. Como anda essa morada? Como anda essa morada? Com a mulher que tendo 10 dracmas, perdendo uma, se propõe a limpar a casa, varrer, e a pergunta é: essa casa espiritual é uma casa que o Espírito Santo tem encontrado prazer para realizar aquilo tudo? Irmão, tem guerra, mas você chega onde os teus olhos alcançam.
José sonha com as estrelas, com o sol e a lua. Ele fala, eu sonhei com o sol e a lua se inclinando para mim, e as estrelas, e as espigas se inclinando, fazendo menção, querido, do pai, da mãe, dos irmãos. No processo ele vai para o cárcere, porque todo sonho tem o seu grau de dificuldade. Davi é aclamado como rei. A sucessão não era de Davi, no plano natural. Mefibosete tinha que assumir. Saul morre, Jonatas morre. Mefibosete, aleijado de ambos os pés, tinha que assumir. Mas o que fazer com a palavra que Deus tinha liberado na casa de Jessé, através do profeta Samuel? Vim para adorar. E ele adora o Senhor, ungindo a Davi como rei. O tempo passa, ele toma posse do lugar que Deus havia estabelecido para ele. E agora, ele é perseguido. Todo o processo tem dificuldade. Abraão abre mão do direito de escolher a melhor parte. Abre mão da gerontocracia, do direito de escolher sendo o mais velho, porque tinha uma palavra do Senhor. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deixa eu falar para você. Quando você não assume aquilo que Deus prometeu para você, você compromete a sua geração. Irmão, deixa eu te falar, é um lugar no reino do Espírito. Pastor, você está falando hoje só de vencer, só de... Não, eu estou te estimulando a ser corajoso. Porque a palavra é, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou darei. Deixa o deserto, começa com guerra. Mas o salmista também diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, porque passando pelo vale árido, faz dele um manancial de muitas águas. Salmo 94. Pode estar árido que for, cave, não desista. Isaac falou assim, eu vou descer lá no arraial, vou descer lá nos filisteus, no arraial dos filisteus. Assim, não, você não vai descer, você vai ficar aqui e vai semear na terra que eu te disser. Eu acho que Isaac, pela intimidade, falou, oh Deus, está seco? Como é que é? Isaac me obedece. É que às vezes a gente coloca um Deus assim, Isaac me obedece, ainda que a voz dele seja como o som de muitas águas, e eu penso que como um trovão. Querido, mas na intimidade, quando nós que somos igreja vamos para o Senhor, não tem formalidade. Nós somos a noiva, e na intimidade tem amor. Irmão, quando eu estou no meu momento de intimidade com a pastora Luciana, eu não falo, pastora Luciana, aqui nessa noite, nós vamos celebrar, Deus vai te dar vitória, amada. Irmão, Deus aparece para Isaac e fala, Isaac, querido, deixa eu te falar, se tiver asfalto e eu falar para você semear, semeia no asfalto. Plantinha no muro, irmãos. A planta que nasceu no meio do concreto. Eu lá filmando, falando, eu ia a lua ajoelhada aqui orando, eu ali orando com o Senhor, porque quando eu oro em línguas eu edifico a mim mesmo, e naquele momento eu perguntando, Senhor,
Senhor, olha, eu vou continuar andando, se o Senhor não quiser, o Senhor me para. Aí na hora que eu pegava o contrato para ler, tinha uma mensagem ali nas entrelinhas do Senhor, opa, me liga um profeta, eita glória, pastor Luiz Oliveira, lá de Pará de Minas, me liga num sábado à tarde. Quem se conhece já sabe, né, irmão? Ei, pastor, desceu aqui agora, ó. Deus vai colocar um documento na sua mão, cuidado, não assina assim não, porque tem coisa aí. Aí eu fui ler nas entrelinhas lá um monte de coisa, né? Compartilhei com os irmãos da liderança aqui, porque a gente não está sozinho. Aliás, ninguém cresce sozinho. A promessa do Senhor é até que todos cheguem à estatura. Até que todos. Querido, se num lugar só uma família cresce, só alguém cresce, só um homem cresce, tem alguma coisa errada. Porque nós somos um corpo. E Deus não nos criou para nos tornarmos gigantes. E Deus não nos criou para sermos anões. Deus não é bonsaísta. Sabe o que é bonsaísta? É aquele cara que cultiva uma árvore e quando ela começa a crescer, ele corta. Quando ele vai podando, começa a crescer de novo. Não, Deus não é bonsaísta. Deus nos faz, como o salmista diz. Como é que começa o salmo primeiro? Como é que começa? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se detém na lei. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, ele será como árvore, porque na época certa dá o seu fruto, cujas folhas não murcham. Ou seja, tem um tempo para crescer e tem um tempo para esperar. Às vezes eu não estou dando fruto, mas eu estou sendo árvore para trazer refrigério para muita gente. Entenda o tempo de Deus na sua vida. Aí eu falei, Senhor, não me deixe avançar numa velocidade que não seja a velocidade do Senhor. Abraão abre mão. Moisés, eu já vou terminar, irmãos. Aí você já sabe, nunca acredite num pastor que fala que vai terminar, quando ele fala que vai terminar. Mas agora é de verdade. Moisés, hebreu, tem que esperar 40 anos para Deus destravar a mente dele. Acho que Deus estava falando, cara, você é hebreu? E ele olhava para ele e falava assim, mas eu não, Senhor, mas como é que eu vou libertar o povo do Egito? Tem um problema, irmãos, que nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. Sabe qual que era a realidade de Moisés? Até o diabo já sabia quem ele era. Mas ele estava olhando para o passado. Mas eu sou um assassino. Eu matei um egípcio. Eu sou. Só que a promessa de Deus, os teus deslizes, os teus tropeços, eles podem retardar até que você permita que Deus toque na sua mente e entenda que o Senhor já te fez maior do que os deslizes que você teve no passado. Aí Moisés passa 40 anos vivendo ali. Fala, Moisés, você é um libertador. Moisés, você é um libertador que eu vou ter que falar com você mais. Tá, então beleza, sobe para o monte, vai apacentar as ovelhas do rebanho, porque tudo Deus já estava conduzindo. Do seu sogro, vai apacentar o rebanho do seu sogro. E ele sobe, na hora que ele sobe, ele vê uma sarça ardente, queima, mas não se consome, e ele aproxima, e aí a gente aprende. Os irmãos da casa sabem disso, né, irmãos? É gostoso falar isso de novo. Que todas as vezes que você estiver queimando em glória, você vai atrair o libertador para a sua casa, para a sua vida, para os seus negócios. Ele olha para uma sarça, está ardente, e aí eu acho que faz assim, assim. Mas peraí, está queimando, mas não conta. Porque sarça queimar no deserto era normal. Sol de 40 graus, tempo seco, normal. O que não era normal é não ser consumido. E uma sarça ardente atraiu o libertador para o povo de Israel ser livrado das garras de Faraó. É por isso que nós precisamos ser uma sarça ardente, que vai atrair o libertador para a nossa casa e para tudo aquilo que carrega o nosso nome, e vai te colocar no lugar que você precisa de estar. Amém. Glória a Deus. E aí eu quero finalizar
lá e constrói uma arca. O pastor Willer faz um mezanino. Mas e a demanda, assim, não tem demanda? Constrói uma arca. Pastor Willer, seja capaz de construir algo que seja maior que você. Seja capaz de aprender com as formiguinhas. Que quando ela pega algo que é maior do que ela, aqueles que estão na mesma visão vêm correndo para ajudar ela. Tem um desenho de formiga, não tem? Que eles carregam um homem, um boneco, um osso, né? Um boneco. Acho que uma consegue, mas ela desistiu porque não conseguia. Seja capaz de carregar algo que é maior que você. Existe algo que é infinitamente maior que você. Se chama Espírito Santo de Deus. Só que ele é infinitamente mais forte que você. Sabe onde ele habita? Dentro de você. É por isso que a pouco eu quero que você fique de pé. Queria pedir o apoio aqui do Lindauro e da Rosa. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Como que você vai vencer? Como que você vai vencer? Está acendendo? Vamos tentando aqui. Se precisar eu troco. Você vai vencer permitindo que o Senhor te conduza. Irmão, quando Deus fala, não consulte a carne, mas tem que ser Deus. Quando Deus fala, não consulte a carne, mas aprenda a ouvir a voz do Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, o Senhor, Ele vem para a minha mesa. É o Senhor batendo a porta do meu coração. Agora não é eu que vou buscar, é Ele que vem até mim. Loucura, né, Wilker? Bom, mas não é eu que tenho que buscar, não é eu que tenho que... É você que tem que clamar. Mas a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando você busca, vai ter um dia que Ele vai chegar assim. Sabe, irmãos, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo. O pastor Luiz, deixa eu contar um testemunho do Luiz Hermínio. Logo nos dias que ele se converteu, ele começou a buscar o Senhor. E eu não estou falando para você parar de buscar. Deus está nos renovando pedagogicamente. Deus está nos dando algo que é do céu, pedagógico, para nós caminharmos naquilo que Ele preparou para nós. O pastor Luiz diz que logo que ele se converteu, quando ele voltou para o Senhor, eu creio, porque ele estava nos lugares de droga, traficando, consumindo, vendendo droga e cantando: não há Deus maior, não há Deus melhor. E que os caras falavam para ele: cara, isso é música de crente. Ele falava: mas eu sou crente? Crente como você está vendendo droga? Ele falava: olha, o inimigo nesse momento pode ter conseguido alcançar a minha carne, mas o meu espírito ele não toca. Porque eu já abri a porta do meu coração para o Senhor. E a palavra é que quando eu abro a porta do meu coração, Ele vem cear comigo. Agora Deus nos recebe do jeito que nós somos, mas Ele não se agrada, Ele não nos permite permanecer da mesma maneira que Ele nos encontrou. Por isso que a palavra é: estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei como um gentleman. Ele não é um invasor. Então é Deus vindo para cear comigo e com você. Agora, sabe de uma coisa? Eu amo o versículo 20, que fala do Senhor vindo, mas eu amo mais o 21, porque é Ele me levando. Aquele que abrir, entrarei e cearei com Ele. Mas ao que vencer,
dar-lhe-ei que esteja sentado à direita de meu Pai. Se no primeiro momento ele vem até mim, no segundo momento ele me leva até ele. Porque a comunhão, a ceia da comunhão, ela provoca isso. Eu queria que nós participássemos da ceia. Queria que você estendesse a sua mão para cá. Pode pegar aqui. Estendesse a sua mão para cá. Nós queremos consagrar o suco de uva. É suco, irmãos, é suco de uva. É suco. Mas sabe de uma coisa? A gente não vai entrar aqui nas discussões teológicas e falar, isso é consubstanciação. Porque ele é representativo, ele é transubstanciação, ele transforma de fato. Não, o que nós estamos fazendo aqui são atos proféticos. São atitudes que nós tomamos no campo natural, mas que tomam lugar no reino do Espírito, no reino espiritual. Então nós cremos que o pão representando o corpo de Cristo e o suco representando o sangue de Jesus Cristo. Ele estabelece a mesa da comunhão. Senhor, estenda a sua mão. Senhor, nós consagramos a Ti o suco de uva, o pão, crendo, Senhor Deus, que de fato, profeticamente, ainda que tomando um suco, nós participamos do sangue de Jesus Cristo, trazemos à memória o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Senhor, nós Te adoramos, Senhor Jesus, porque o Teu corpo foi dado em favor das nossas vidas, porque o Senhor foi moído em favor da nossa vida, e nós consagramos a Ti, Senhor Deus, esses elementos para a glória do Senhor. Você que está aqui hoje, que já confessou a Cristo como Senhor e Salvador, sabe, você que entende, querido, o significado da ceia, porque ela te traz de volta. Por isso a palavra diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Talvez eu, na minha infância, muitas das vezes eu olhava e falava, mas aqui ali não pode. Mas aí quem estava entrando num lugar de não poder era eu, porque eu estava julgando o outro. E quantas vezes por falta de ensino nós fizemos isso? A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Como? Enquanto nós entoamos esse cântico de adoração, você está convidado a participar da mesa do Senhor. Você vai pegar um elemento, não vai tomar ainda, não vai comer ainda, só vai receber. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus.
damos graças. Louvado é o teu nome, Senhor. Louvado é o teu nome, Senhor Jesus. Louvado é o teu nome, Senhor. Louvado é o teu nome, Senhor Jesus. Louvado é o teu nome, Senhor Jesus. Louvado é o teu nome, Senhor. Louvado é o Senhor. Louvado é o teu nome, Senhor. Louvado é o teu nome, Senhor. O inimigo está vencido. Louvado é o teu nome.
de você.